Deus, bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, leremos os versículos 3 e 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Em o nome do Senhor Jesus. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se chega alguém e vos prega outro Jesus que não pregamos, ou se recebe outro Espírito que não aquele que recebestes, outro Evangelho que não acolhestes, vós de boa vontade o suportais. Meu Deus, eis-nos aqui. A Tua palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vivemos um tempo muito difícil. É como se a serpente estivesse despertando e com aquela sedução lá do Jardim do Éden, ela está voltando a enganar aqueles que são chamados de seguidores de Cristo. Não deixe isso acontecer conosco, não, Senhor. Em nome de Jesus. Que todas as artimanhas, as astutas ciladas do inimigo sejam quebradas e desfeitas no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que essa palavra seja realmente um alerta para o Teu povo, um alerta para a Tua herança, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, vai tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Que os Teus filhos e as Tuas filhas se sintam livres na liberdade do Teu Espírito Santo para entender e muito mais do que entender, acima de tudo, atender à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus, dizemos amém. Podeis vos assentar. Nosso tema hoje é alerta paulino à igreja odierna. Ou seja, decodificando, é um alerta de Paulo à igreja do nosso tempo. E ele fala com a igreja de Corinto, nessa segunda carta que ele escreve, depois de ter tido uma boa convivência. Ele declarou que a igreja de Corinto tinha todos os dons. A igreja de Corinto foi uma verdadeira agência de salvação, a ponto de ele dizer: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os bêbados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os roubadores, nem os maldizentes herdarão o reino dos céus. E disse mais: tais fosseis alguns de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, os sãos não precisam de médico, e essa era a consciência, esse era o consciente coletivo da igreja de Corinto. Só que ele começa a ver com o passar do tempo, e agora já estamos... E tudo isso ele falou na primeira epístola, no capítulo 6, dos versículos 9 ao 11. Mas agora, nessa segunda epístola, ele esboça, ele exterioriza um temor, um receio que ele tem de que
A mesma serpente que enganou Eva lá no princípio, o mesmo tipo de sedução aconteça com a igreja. Então ele faz uma comparação, ou seja, ele estabelece uma paridade entre Eva e a igreja, de tal maneira que nos pronunciamentos, falando sempre de mulher, o Espírito Santo sempre se refere à igreja, né? Quando o Senhor diz à serpente: esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se a revelação parasse aí, seria muito doloroso, porque é responsabilidade da semente da mulher, esmagar a cabeça da serpente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É triste, 90% dos que se dizem cristãos não entendem isso, nunca pararam para pensar nisso. Não pararam para pensar que o que nós estamos fazendo é coisa séria. A ponto do apóstolo São Paulo dizer que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, principalmente nesses tempos agora, está totalmente equivocada. Os seres humanos estão se voltando um contra os outros por questões ideológicas, questões políticas, mas não entende que por trás disso tudo tem alguém dando gargalhada, alguém que está manipulando, criando situações. Nós sabemos, no Salmo 72, um salmo bem messiânico, diz que o Senhor, o Messias, ele viria libertar as nossas almas do engano e da violência. O que é a violência? É possessão, é opressão, é indução. Isso é a questão mais corpo a corpo. Agora, no engano, que é a uma distância, porque dificilmente alguém pode ser, quem tem salvação, para esse, o Espírito Santo, através de João, diz: o maligno não lhe toca. Mas, enquanto salvo, mas enquanto guerreiro, enquanto embaixador em cadeias, como está mencionado lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, eu tenho que andar, porque eu vou entrar na cidade do inimigo, eu vou entrar. Jesus disse, preste bem atenção, igreja de Deus, acorda, igreja de Deus. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que ele está falando? Ele está falando dentro de um contexto de cidades fortificadas, onde o ponto mais vulnerável dessas cidades eram as portas, que eram de madeira. E o que ele está dizendo? Ele não está falando numa situação de retaguarda, ele está falando de situação de vanguarda. É a igreja avançando, é a igreja indo, é a igreja saqueando. Ninguém entra numa casa sem primeiro manietar o valente. Isso Jesus disse. Nós temos, enquanto igrejas, que saquear a cidade do inferno e tirar de lá os presos. E é nessa postura que nós temos que colocar a armadura de Deus.
Enquanto salvo, o maligno não me toca, mas enquanto embaixador, enquanto guerreiro de Deus, o maligno me toca. Porque eu vou lá saquear, eu vou entrar na cidade do inferno. Ora, se o Espírito Santo, através de João, diz que o mundo jaz no maligno, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando por Babilônia, como passou Daniel, como passaram os 3 amigos de Daniel. E eu tenho que sair de maneira totalmente ilesa do outro lado. Eu estou passando por um lugar onde existem pessoas que precisam da minha condição de abençoador. Eu não posso. Uma das coisas que a igreja, e no checklist que eu vou colocar aqui, de nuances, eu esqueci de colocar a questão de abençoado e abençoador. A igreja odierna, ela se conforma em ser só abençoada. Enquanto ela pensar dessa maneira, o tempo vai passar. E as coisas vão piorar, agravar. Vão se agravar. Mas Deus não nos levantou para sermos só abençoados. Então, eu abençoado, eu sou salvo. Então, o maligno não me toca. Mas eu não posso ser só abençoado. Eu tenho que ser abençoador. Então, eu tenho que saquear o território do inimigo, tirar de lá pessoas que precisam de salvação, para completar o número dos salvos. E a igreja, ela está se distraindo nisso. O pastor São Paulo, ele diz, porque ele está falando aqui para uma igreja que está numa cidade paganizada, que é a cidade de Corinto. Só que ela começou a se distrair com algumas coisas. Ela começa a se distrair com algumas coisas. Temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O texto original diz o seguinte, que Arum olhou para o casal e eles ficaram arumins. O que é Arum? Arum é um adjetivo no hebraico, astuta. E eles ficaram também astutos. Olha a mudança que aconteceu, a conversão que aconteceu dentro da mente desse casal. Só para você ter uma ideia, astúcia não é de Deus. 90% dos seres humanos não sabem a diferença entre astúcia e sabedoria. Sabedoria é de Deus. Agora, astúcia. Num país como esse, que recebe uma influência muito forte do espírito Macunaíma, que é do herói sem moral, onde as pessoas querem levar vantagem em tudo, até no sentido de eu vou ficar na minha condição de abençoado, eu estou só ganhando, e bênção, e bênção, bênção. Só cresço na graça, não quero crescer no conhecimento. Olha, pois temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Ela olhou e eles ficaram arumins. E isso fica tão claro quando Paulo diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O agradável não é o termo ali no grego koiné, o grego bíblico, não é arestos, é euarestos, que é agradável inicialmente, unilateralmente, que é a Deus, é agradável a Deus. Depois, com o passar do tempo, à medida que Cristo vai crescendo em mim, ele fica agradável bilateralmente. Mas não é o agradável do politicamente correto.
a igreja está sendo seduzida. É por isso que existe um alerta de Paulo à igreja dos tempos agora. E nós vamos agora trabalhar aqui um checklist aí de 10 nuances nas quais a igreja está caindo. O primeiro, astúcia ou sabedoria, nós já falamos. Astúcia não é de Deus. Astúcia é da astuta, da Arum. Tem um determinado estado aí que fala assim, ô garoto esperto. Então, por quê? É o lugar onde a gente vê mais a propagação, o avanço desse espírito macunaíma, que é o herói sem moral, que é o herói que chegou nessa terra aqui, com a mentira de que essa terra foi descoberta. Essa terra não foi descoberta. Aqui existiam pessoas, seres humanos mais importantes, mais puros, do que aqueles portugueses que vieram na primeira esquadra, que vieram com contrato de risco. Vocês estão condenados aqui em Portugal, vocês vão morrer mesmo no trajeto. Então, se vocês conseguirem chegar inteiros, vocês estão livres. E eles instalam a troca de espelhinhos por ouro, tantas outras coisas. Os portugueses ensinam, falar o português, claro, Deus me perdoe, mas eu vou ter que falar a impureza sexual para as índias. É só você ler o livro do Darcy Ribeiro, você vai ver. Então, é por isso que você tem esse país cheio de sedução, cheio de lascívia, de libertinagem. E as pessoas querendo levar vantagem em tudo. É só aparecer uma oportunidade ideológica, já estou de olho numa casa, sua casa tem mais de 65 metros, vou morar lá. É bem isso que passa na cabeça de uma pessoa. A palavra de Deus diz que é do suor do teu rosto que tu vais comer o pão. E aí começam a acontecer essas coisas. E aí, se isso fosse no mundão, aí, nas pessoas que não conhecem Cristo, que não conhecem a palavra, maravilha. Não é maravilha, não seria tão ruim. Mas o péssimo é que está acontecendo com muita gente que se diz povo de Deus. Astúcia. O camarada é astuto, é esperto, garoto esperto. O segundo, essência e forma. A questão da essência, o povo de Deus está se distraindo. Se apega demais à forma e se esquece da essência. O que é a essência? Essência é o Evangelho. Acima de tudo é Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, como é que determinados lugares podem ser chamados de agência de salvação? Se o Evangelho ele fica num terceiro plano, ou ele fica num plano decorativo. Se tivesse tempo aqui, eu contaria uma ilustração de um lugar lá, um farol, onde as pessoas, havia muitos naufrágios. Num primeiro momento, as pessoas eram salvas, depois aquilo foi ficando tão bom que se transformou num clube. Aí eles começaram a terceirizar o atendimento para as pessoas que eram naufragadas e para terem ali o clube. Deixaram de lado. Isso acontece demais, gente. Igreja brasileira.
As agências de salvação, que são as terceirizadoras, a agência de missionárias, elas estão fazendo muito mais do que as igrejas. Você vai ver aí o que faz uma missão Antioquia, o que faz a missão Horizontes e tantas outras. Esquecem-se da essência e se apegam à forma. Nós já falamos isso outro dia aqui numa mensagem só para isso. A essência é esse ajuntamento, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Isso é a essência, o ajuntamento, isso é o culto. As paredes são detalhes. Se nós sairmos daqui e formos para o meio da rua, o meio da rua vai ficar mais santo do que aqui. Terceiro, coisas ou pessoas. Como é que é? Você precisa amar as pessoas e usar as coisas. Mas, lamentavelmente, até no meio evangélico, as pessoas estão sendo usadas e as coisas amadas. Lamentavelmente. Isso é distração, isso é sedução da serpente. Quarto lugar, dinheiro, servo ou senhor? Falamos repetidas vezes aqui, dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Possivelmente nós estejamos sendo companheiros nesse culto, de maneira virtual, tem gente cultuando, pessoas que caiu num golpe de uma tal sentinel pró-mesa, que oferecia ganhos, principalmente para evangélicos, de 6,4. Se isso existir, gente, não tem economia para travar a economia. Quem que vai arriscar? Quem que vai investir? Quem vai empreender? Se o seu dinheiro pode render 6,4, para. De uma vez por todas. Se o banco me empresta dinheiro a 1,3, a menos de 1% às vezes, o banco é burro, e aí tem um esperto que acha que vai ser verdade isso, e muita gente caiu. Mais de 200 milhões foram arrecadados, foram angariados por essa Sentinel Trade. No meio do povo de Deus. Dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Quinto, Jesus, servo ou senhor? A tal da confissão positiva que se instala em muitos templos aí, que faz com que, está escrito, tem que cumprir. Não mandei ele escrever, não mandei escrever. Eles fazem isso. E aí, o que acontece? É texto fora do contexto, na maioria das vezes. Texto fora do contexto é pretexto para a formulação de heresias. Jesus é o Senhor. Aí ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós fizemos tantos milagres. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus é Senhor, e é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Cristocentrismo ou
antropocentrismo. Dá uma olhada na maioria das músicas, das letras, das composições. O quanto nós temos de antropocentrismo nas músicas. Sendo que a música é um recurso divino, é uma ferramenta do Espírito Santo para quê? Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É só você pegar numa rádio gospel, você pegar num programa gospel, aí você vai ver o quanto existe cristocentrismo e quanto tem de antropocentrismo. Sétimo, ter, estar ou ser. A ênfase é ter e estar, enquanto que o ser está sendo largado de lado. O ser é eterno, o estar e o ter são transitórios. Mas existe uma ênfase, principalmente na tal teologia da prosperidade. Oitavo, templos de alvenaria ou templos do Espírito Santo? Existe uma temprolatria instalada, onde as pessoas se orgulham. Nós falamos aqui, o sábio, ele foi sábio diante de Deus, ele fez uma das maravilhas do mundo, o magnífico templo de Salomão. Ele falou, isso aqui, Senhor, sem a tua glória, sem a resposta do Senhor, isso aqui é nada. Senhor, ele pediu, ele clamou a Deus, Senhor, eu quero que as pessoas, ao entrarem aqui e ao fazerem as suas orações, essas orações sejam respondidas. Porque senão não vale nada. Mas existem monumentos por aí afora. A distração é a serpente enganando com sua astúcia, seduzindo a mente dos líderes da igreja odiana. Gente, templo de alvenaria ou templo do Espírito Santo? Qual é a ênfase? Vós sois o templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, Deus o destruirá. É isso que a palavra diz. Nono, casa de oração ou ponto de encontro vertical. Aliás, horizontal, melhor dizendo. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso cabe muito para nós, assim, quanto que nós oramos aqui? A minha casa será chamada casa de oração. E, de repente, ela passou a ser ponto de encontro. A ênfase maior é a questão horizontal. É muito bom. Existe um culto vertical, que é aquele que nós oferecemos a Deus, e existe um culto horizontal, que é aquele que nós temos no ágape, que nós temos aí fora, e no bate-papo, no abraço, no ósculo santo que nós temos aqui. Isso é muito importante. Só que nós precisamos entender que, acima de tudo, a casa de Deus é casa de oração para todos os povos. Uma outra questão que pegou nesses últimos dias, gente, voz do povo não é voz de Deus. Quem falou que a voz do povo é a voz de Deus?
Se a voz do povo fosse a voz de Deus, eles teriam escolhido Barrabás. As mesmas multidões que comeram na multiplicação dos pães, as multidões que viram tantos milagres, as multidões que ouviram os discursos de Cristo, a começar pelas beatitudes, pelas bem-aventuranças, o famosíssimo Sermão do Monte, tantas coisas que Jesus fez. Mas chegou na hora, quem que vocês querem? Quem que você escolhe para permanecer vivo? Barrabás. É lógico que nisso a serpente seduziu aquele povo todo e o plano de Deus foi executado, porque aquela multidão não escolheu porque Jesus precisava morrer, ela escolheu porque admirava muito mais Barrabás, um ladrão sem vergonha. Ele escolhe mesmo. E você acha que hoje, o que aconteceria hoje? Cristo ou Barrabás? O discurso de Barrabás, né, de Robin Hood, o discurso de que tirava dos ricos para dar aos pobres, coisa desse tipo. Cristo ou Barrabás? E por último, eu quero que você pare para pensar. Não vos conformeis com este mundo. Não tomeis a forma deste mundo. Não vos amoldeis ao presente século. A igreja odiana está gostando disso daqui. Você acha que, se meu filho estiver na direção errada, indo para um caminho totalmente de destruição, eu devo segurá-lo para não ir ou devo dar um carro bem veloz para ele ir mais rápido? Falei em parábola para você entender o que aconteceu nos últimos dias. Se a igreja brasileira fosse presenteada com o que ela quis, pelo menos a sua maior parte, ela se acharia a melhor, a boa. Nós estamos muito bem na foto com Deus. Mas a igreja tem que entender que esta é a pior geração da história do cristianismo. Vem aí, sim, mas ainda vem aí, a geração mais apaixonada por Cristo de toda a história. O Espírito de Deus está levantando gente apaixonada por Cristo. E não está começando por aqui, está começando lá pelo Irã, está começando pelas igrejas subterrâneas da China, está começando pelas igrejas lá do cantão, talvez lá das Filipinas. Há muito tempo atrás, em 1997, eu estava nos Estados Unidos, lá no Tennessee, numa conferência de igrejas, e um pastor foi ao meu quarto e disse: você vai ser abençoador para um povo lá das Filipinas. E essa semana aparece, eu toco o telefone, eu vou atender e começa a aparecer
a igreja das Filipinas lá, sabe? Na mesma hora veio na minha mente: meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, povo de Deus, que esse alerta de Paulo fale bem alto dentro de cada um de nós. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Nunca se esqueça de alguma coisa. As pessoas dizem que não existe esse negócio de hipnotismo, né? Eu fui praticamente obrigado a aprender hipnoterapia, porque eu sou um terapeuta. E existem algumas situações nas quais você tem que aplicar mesmo. Eu sei que isso pode até ser interpretado, né, como um recurso não muito legítimo do ponto de vista espiritual. Mas é muito importante você entender. Eu vi muitas vezes serpentes hipnotizando sapos, passarinhos. Lá no sítio a gente vê isso. O sapinho chia, grita, mas não fica estagnado, não consegue. O máximo que consegue ir é na direção dela, da serpente. Só que existe um limite. Até num determinado momento, ela vai ter que fazer a parte dela para pegar, para engoli-lo. Em Eclesiastes, nós lemos o seguinte: que o encantador de serpentes, ele tem que ver a serpente primeiro. Está aqui, na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes. Se a serpente ver primeiro, se ela mirar primeiro o encantador e ela morder, ele morre. Ele não escapa. Está aqui. O que aconteceu no início? O casal, avisado por Deus, trabalhado por Deus, deveria ter sabido, olha, se ele está dizendo que isso aqui não pode, é porque existe alguém que vai querer me convencer de que essa árvore da ciência do bem e do mal eu posso comer. Não estava tão explícito, mas no mínimo estava implícito dentro do que ele estava falando. Olha, aqui está, essa árvore aqui é boa, essa aqui não. Aí Paulo diz, né, eu temo que assim como a serpente enganou, seduziu Eva, vocês sejam também seduzidos. Fiquem sob esse encantamento. Vocês se tornem arumins. De repente vocês comecem a achar que que sabedoria e astúcia é a mesma coisa. Não, não é. Então, gente, eu estava com uma outra linha para trabalhar e tudo, vi muito claramente Deus dizer. Trouxe o texto na minha mente assim. 2 Coríntios 11, versículos 3 e 4, assim, muito claro.
Então, queridos, nós vamos orar agora. Você aí na sua casa, ore, peça para Deus purificar a sua mente, como nós cantamos aqui. Trazer para você realmente essa firmeza, essa convicção. Ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Isso está acontecendo, gente. Uma inversão de valores absurda. Mas que isso não aconteça conosco. Falemos com Deus. Senhor, a Tua palavra foi exposta e ela nunca volta vazia. Que a Tua obra seja completa na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, nas famílias que estão representadas nesse culto, tanto no ambiente presencial como no ambiente virtual. Em nome de Jesus, que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor, o projeto do Senhor, o propósito do Senhor para cada família. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos vivendo tempos difíceis e a recomendação do Teu Espírito Santo através de Paulo é de que vivamos como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Que isso seja uma realidade, Senhor, que não seja mero discurso, que façamos a diferença. Que sejamos sim a geração João Batista II, a geração que prepara o caminho para a volta de Cristo, que prepara o caminho para a parousia. Ó Deus, trabalha na nossa vida poderosamente, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que nesses tempos nós entendamos o que a Tua palavra diz, prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. É lamentável vermos um desentendimento quanto àquilo que o Espírito Santo falou através de Paulo, que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. E a serpente está jogando seres humanos contra seres humanos. O Senhor tem nojo, isso está escrito em Provérbios 6. O Senhor tem nojo daquele que semeia contenda entre irmãos. Que o Teu povo acorde para isso tudo, Senhor. É um tempo no qual nós temos que crer. Aquilo que o Senhor falou para a igreja de Romanos, através de Paulo, nós queremos dizer para um futuro muito próximo. E Deus em breve esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar por um instante? Nós vamos